Olá, aqui quem fala é o professor Guilherme. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Graduação com Sucesso. E aqui nesta aula eu inicio fazendo uma pergunta. Você é um discente ou um discente consciente? Mas professor, eu nem iniciei a graduação, eu estou iniciando o primeiro semestre. Como eu vou saber se eu sou um discente ou um discente consciente? E qual é a diferença entre discente e discente consciente? Bom, se você está iniciando o seu curso, a pergunta poderia ser: você deseja ser um discente ou um discente consciente? Como assim? O que isso quer dizer? Calma, você vai entender como é importante se ter este entendimento. Essa comparação discente e discente consciente eu criei para te ajudar no entendimento do perfil de discente que o seu curso espera. Quando a gente entra na graduação, cada curso tem lá no seu PPC perfil de aluno. Mas muito além deste perfil, tem a sua motivação em estar estudando naquele curso. E poder compreender a diferença entre simplesmente ser um discente ou ser um discente consciente realmente fará toda a diferença na hora de estudar. Este é um exemplo criado somente para esclarecer pontos importantes que te ajudarão a trilhar a sua caminhada como discente de uma maneira mais consciente e mais produtiva. Eu não tenho o intuito de criar ou incentivar discriminação perante os termos. Se você quer ser discente ou se você quer ser discente consciente, isso é uma escolha sua. Mas o importante é que você tenha consciência dessa relação, desta comparação que eu vou fazer agora, para que você, através do seu discernimento, faça a sua escolha. Por exemplo, um discente, geralmente, para ser aprovado, implora por pontos. É aquele tipo de aluno, de estudante que leva os estudos mais na brincadeira, não tem tanta preocupação, não tem tanta responsabilidade. E quando está quase acabando o semestre e ele está percebendo que ele pode reprovar, ele faz de tudo para tentar conseguir aqueles pontinhos, né, que faltam para ele não perder o semestre. E geralmente essa choradeira ela acontece lá quando não tem mais volta. Então, tenha consciência de não ser assim, não queira ser assim. Já o discente consciente, ao invés de ele ficar implorando por pontos para aprovar, ele quer saber onde e por que perdeu pontos. E geralmente é aquele discente que não tem problema com notas. Nem passa pela cabeça dele que ele possa reprovar. Se ele tirou um 8, se ele tirou um 7, se ele tirou um 9, não importa. Ele vai querer sempre melhorar. Ele quer saber aonde ele errou e por que ele perdeu ponto para poder melhorar, para não perder novamente aqueles pontos. Então, ao invés de ser aquele aluno que está implorando por pontos para ser aprovado, o discente consciente é aquele aluno que quer saber onde errou, por que perdeu o ponto, para não perder para aquele ponto novamente. O discente geralmente é vítima durante os desafios dos estudos. Então, quando se apresenta na graduação o primeiro desafio, que ele tem que se dedicar mais, que tem um conteúdo que é um pouco mais complicado, ele precisa ter mais responsabilidade perante os componentes curriculares, ele começa a entrar num papel de vítima diante dos docentes. Já o discente consciente, ele é responsável pelos seus estudos e busca melhorar diante dos desafios. Então, quando ele se sente desafiado, ao invés de se tornar vítima, ele quer melhorar, ele quer dar o seu melhor diante dos desafios. Uma outra qualidade, ou uma outra característica, melhor dizendo, do discente,
a culpa que ele coloca nos docentes para os seus fracassos. Então, culpa os seus docentes por tudo. É aquele tipo de aluno que, eu não fui bem porque o professor não explicou direito. Eu não fui bem porque o professor faltou a aula. Eu não fui bem por causa disso. Já o discente consciente, ele admite que poderia ter feito melhor. Independente de ter tido algum percalço no caminho por causa de terceiros, ele não fica focado nisso. Ele olha para si e pensa, vai adiantar eu ficar discutindo lá com o docente se ele faltou ou não, se ele não explicou direito? Não. É aquele tipo de aluno que, cara, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor. Ele não perde tempo mental, ele não perde energia física tentando colocar nos outros a culpa do que ele pode considerar como fracasso nos estudos. Ao contrário, ele não perde tempo com isso. Ele admite, já com humildade, que podia ter feito melhor. E com isso ele consegue tirar um peso enorme das costas. Porque quando você é humilde perante as suas dificuldades, os desafios, você está proporcionando para si mesmo uma oportunidade mais leve de progredir nos estudos. Uma outra característica do discente é que ele tem inveja de quem estuda e não gosta de ajudar os demais colegas. Sempre tem na turma aquele aluno que só fica reclamando de tudo, que fica invejando os colegas que estão concentrados e estão comprometidos com o estudo. E também não tem interesse em ajudar ninguém. Já um discente consciente, ele quer o bem de todos e ajuda aqueles que apresentam mais dificuldades do que ele. Perfeito. E tem uma coisa. Quando você ajuda alguém, seja na graduação ou em qualquer setor da sua vida, você não estará somente fazendo um bem para aquela pessoa, para quem recebe a sua ajuda. Mas no fundo, você está ajudando a si mesmo. Pense. Quando tem um colega que não está entendendo ou está com dificuldade em um conteúdo e você domina aquele conteúdo, quando você se concentra para explicar para ele, você está não só se testando para ver como está o seu conhecimento em relação àquele conteúdo, mas também você está se permitindo fixar ainda melhor aquele conteúdo. E além disso, quando você está interagindo com outro colega, explicando, as dúvidas que ele poderá te apresentar poderão trazer outros pontos de vista em relação ao conteúdo. E isso acaba te ajudando no seu processo de estudo daquele conteúdo. Então, ajudar os outros só faz bem. Uma outra característica, e eu fiz questão de colocar, porque eu vi isso muitas vezes na graduação, é que o discente não aproveita as férias porque reprovou e terá que repetir alguns componentes do semestre anterior. Então, geralmente esse aluno ele já vai estressado para as férias, com aquele sentimento que gostaria que as férias fossem eternas e que é um peso voltar, porque ele vai ter que recuperar aquele componente. Já um discente consciente, antes mesmo de acabar o semestre, ele já começa a curtir as férias, entrar no clima das férias, pois ele está aprovado em todos os componentes curriculares. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Durante o semestre, dê o seu melhor. Dê o seu melhor para que durante as férias você possa realmente fazer um desligamento mental e recuperar as suas energias. E também vivenciar outras coisas importantes para a sua vida, porque a graduação não é tudo e você não deve também estar somente concentrado na graduação. Durante o semestre você vai estar muito mais focado em quando chegar as férias, você precisa se desligar. Agora, se você já sair chateado do semestre, preocupado, emburrado,
né, se sentindo um fracassado, decepcionado com o seu desempenho durante o semestre, pode ser, né, que você não desfrute das férias. Ou, claro, também tem aqueles alunos que não estão nem aí, que vão desfrutar das férias, porque o mais importante é as férias e os conteúdos e os componentes curriculares que se explodam. E é assim, né, nessa linguagem mesmo, né? Então, tente ser o máximo que você puder um discente consciente. Eu criei essa tabela para trazer situações comuns das atitudes dos alunos, dos discentes durante a graduação. Então, com essa tabela, você agora pode ter consciência, e claro, poderia ter muitas outras coisas que daria para colocar nesta tabela, mas você pode, através do seu discernimento, escolher que caminho você quer seguir. Se você quer ser responsável ou irresponsável com seus estudos. Siga, seja consciente, entenda por que você entrou na graduação, por que você escolheu aquele curso. E saiba que tudo que você fizer durante a graduação vai refletir depois de formado. Você quer ser um aluno que passa sempre enforcado, um discente que aprova com a nota mínima, isso vai refletir depois no seu futuro profissional. Porque tudo que ficar registrado no seu currículo, você não terá mais como modificar. Pense nisso. Seja um discente consciente. Mude, transforme as suas atitudes ou aqueles pensamentos que não te ajudam na construção de uma rotina de estudo de qualidade. E não só te proporcione bons resultados perante os conteúdos nos componentes curriculares, mas que também te traga paz e felicidade com a tua atuação como discente. Seja um discente consciente. Desejo tudo de bom, que você possa seguir o seu caminho como estudante universitário com muita luz, muito amor, muita paz, mas principalmente consciência. Seja um discente consciente. Até a próxima aula. Tudo de bom. Fica com Deus.